Um salve para você que acompanha o nosso canal. Se você apareceu por aqui, é porque certamente, por algum motivo, está precisando se conectar com a filosofia. E estabelecer uma conexão com a filosofia, em boa parte dos casos, é procurar refletir junto com os grandes clássicos. E um dos mais importantes pensadores da história da filosofia, por que não dizer da história da humanidade, foi o francês René Descartes. E esse nosso papo é um papo super moderno, super vinculado à racionalidade, super vinculado também à importância do conhecimento. René Descartes é um personagem genial que reúne uma série de atributos importantíssimos. Então, esse nosso papo é tudo sobre Descartes, ou quase tudo, ou as coisas mais importantes. Solta a vinheta. René Descartes nasceu na França em 1596, tendo falecido em 1650. Considerado o criador do pensamento cartesiano, nome que tem, evidentemente, uma alusão ao próprio nome do pensador. Considerado o pai da modernidade, da filosofia moderna, do racionalismo. Autor de obras importantes, como o Discurso sobre o Método, um grande tratado filosófico e matemático, publicado na França em 1637. René Descartes também estudou direito, teve contato com uma formação escolástica, diga-se de passagem, rompeu com a própria filosofia escolástica, acreditando que só a matemática poderia demonstrar aquilo que é digno de credibilidade. Por sinal, em 1618, iniciou uns estudos profundos sobre matemática com o grande cientista holandês Isaac Bikman. Com 22 anos, começou a formular sua geometria analítica e seu método de raciocinar corretamente. Rompeu com o pensamento aristotélico, adotado e muito venerado nas universidades, e em 1619 ele vai propor uma ciência que fosse unitária e universal, lançando assim as bases do chamado método científico moderno. O momento histórico onde esse personagem ele aparece, o René Descartes, é um momento de um grande embate da epistemologia na modernidade, um embate entre racionalismo e empirismo. Isso é muito importante de ser dito. Entenda, a gente vem de uma Idade Média com uma mentalidade teocêntrica, onde as pessoas tinham uma consciência clara de que a fonte do conhecimento era o próprio Deus. Quando a gente vem chegando na modernidade, e os renascentistas contribuíram muito com essa transição, com esse abandono do teocentrismo para chegar até o antropocentrismo, é importante notar que os renascentistas, através do humanismo, vão começar a cultivar essa ideia de entender o ser humano, compreender os seus atributos, entender que o ser humano é capaz de produzir, de criar, de transformar. E essa tendência, ela começou a fazer com que o ceticismo crescesse. Antes a gente sabia de onde o conhecimento vinha, teocentrismo, Deus. Agora estamos nos desconectando dessa perspectiva através do humanismo e posteriormente do antropocentrismo, entendendo que o ser humano é capaz de criar conhecimento. Então note que lá na Idade Média, os filtros para definir o que era conhecimento e o que não era conhecimento era a fé, a tradição e a própria, vamos dizer assim, autoridade de um membro da igreja. Agora, nesse pensamento moderno, a gente começa a celebrar a razão, a observação e a experiência. Então, o ceticismo aparece porque, afinal de contas, as pessoas não têm muita certeza a respeito de qual seria essa fonte segura para o conhecimento. É aí que aparece o Descartes. O Descartes, ele começa a dialogar com a academia e percebe que o empirismo tem uma certa vantagem nessas discussões, até pela herança aristotélica. E aí o Descartes vai dizer, mas será que os sentidos, eles
possuem toda essa força, toda essa legitimidade, o Descartes resolveu construir um projeto filosófico. Então entenda isso. Diante dessa incerteza quanto à fonte segura do saber humano, do conhecimento, ele decide criar um projeto filosófico. O projeto filosófico cartesiano é a de reconstruir radicalmente o edifício do conhecimento humano. E para isso, ele vai adotar um procedimento cético, ou um ceticismo metodológico. O que significa? Ele quer encontrar uma verdade para servir de alicerce seguro para o conhecimento e nesse sentido, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a lançar questões, ele vai começar a lançar argumentos para provar, né, a validade de tudo aquilo que se acreditava naquela época serem as fontes do saber. A gente se depara com o argumento dos sentidos, por exemplo. O Descartes vai dizer: será que os sentidos eles são infalíveis? Será que os sentidos não fornecem para nós algumas impressões enganosas ou ilusórias? Ele lança esse questionamento e a resposta você sabe qual é, ou eu imagino que saiba. Os sentidos, embora forneçam vários dados para nós que são até dignos de muita credibilidade, os sentidos são falíveis e são limitados. Só que o Descartes estava convicto de que era necessário encontrar um alicerce que não falhasse. A gente precisa de uma verdade que ela não forneça para a gente algo que seja verdadeiro na maior parte do tempo. A gente precisa de algo extremamente e absolutamente seguro. Então ele questiona os sentidos nitidamente efetuando um ataque ao empirismo. Porque o empirismo na filosofia se baseia, evidentemente, na ideia de que os sentidos e as experiências são fontes de conhecimento. Só que aí, repito, ele vem atacando o empirismo, questionando a credibilidade dos sentidos. Mas ele não para por aí. Ele vem também com o argumento do sonho. O argumento do sonho, de uma forma bem objetiva, é o seguinte: e se tudo isso que nós chamamos de realidade não passar de um sonho? Descartes, ele vai dizer: nenhum de nós é capaz de provar que sim, nem que não, que tudo isso não passa de um sonho. Então, mais uma vez, ele está golpeando o empirismo. E aí vem o terceiro argumento, o argumento do gênio maligno. Se trata de um exercício mental, onde o Descartes propõe que a gente imagine o seguinte: imagine que nós temos, na verdade, não um Deus do cristianismo, que é o supremo bem, criador, pai. Imagine que nós temos uma entidade que é a mais poderosa do universo e que ela é, na verdade, maligna. Imagine que ela criou uma grande fantasia coletiva e nos aprisionou dentro dela. Algum de nós, meros mortais, é capaz de provar que sim ou que não? Então, ele, através de 3 argumentos, procura problematizar e atacar as bases daquilo que se considerava, ainda que de forma um pouco instável e insegura, os grandes alicerces do saber. A ideia de realidade, de mundo, dos objetos, e os sentidos como um meio de acesso. E aí é que ele se encaminha para um raciocínio que é o seguinte: não sobrou aparentemente nada, exceto o fato de que eu estive aqui duvidando de todas as coisas. Só que aí ele vai entender que para duvidar ele precisa pensar. E se ele duvida, logo pensa. E se ele pensa, logo existe. O Descartes vai dizer, através dessa frase famosíssima, penso, logo existe, que a verdade para sustentar todo o edifício do conhecimento é o pensamento racional. Não é qualquer tipo de pensamento. É essa estrutura chamada racionalidade que pode nos fornecer, né, segurança quanto ao saber, quanto ao conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente for construir daqui para frente, segundo Descartes, deve estar baseado no intelecto, na lógica, nessa racionalidade. A gente pode até duvidar de que a gente pensa, mas para duvidar é preciso pensar. Então a gente só fortalece essa estrutura. E aí ele vai aprofundar essa tese falando que a nossa mente é permeada por ideias. E ele fala de 3 tipos de ideias: as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias. As ideias inatas são aquelas que não passam pela experiência, ou seja, nós já temos por natureza. E ele fala de 2 ideias inatas: Deus e a matemática. E aí quando ele fala de matemática, é importante frisar que ele não está falando dos conteúdos da matemática, mas a capacidade de pensar logicamente, intelectualmente, a capacidade de pensar matematicamente. Então, a matemática, até que a gente estuda nos conteúdos, ela, na verdade, é uma aplicação dessa capacidade natural que nós temos de pensar matematicamente. As ideias adventícias são as ideias que passam pelos sentidos, que são fornecidas pelas experiências. Mas elas, segundo Descartes, precisam ser submetidas ao crivo da racionalidade, até para que a gente possa ter algum tipo de compreensão das nossas experiências. É muito óbvio
que a gente usa a nossa capacidade de pensar racionalmente. E as ideias factícias são ideias derivadas de ideias que dizem respeito à nossa subjetividade, à nossa criatividade. Para o Descartes, quando a gente vê, por exemplo, alguém que cria um cenário fictício, como o Senhor dos Anéis, aquele indivíduo, o Tolkien, ele não viu dragões, elfos, mas as matérias-primas foram apreendidas por ele em algum momento e aí ele foi capaz de customizar essas percepções. É interessante notar também a frase penso, logo existo, né? O Descartes ele vai falar pra gente sobre um res cogitans, que é uma coisa pensante, e uma res extensa, que é a coisa material ou física. Descartes está dizendo que nós somos feitos de duas substâncias. Uma substância que é o cogito, que é o pensamento, e outra substância que é o nosso corpo, a nossa materialidade. Outra coisa importante que o Descartes ele vai propor e que nós mencionamos no começo do vídeo é, vamos dizer assim, um protocolo, um passo a passo do que nós chamamos de método científico. Mas aí a gente encontra o método cartesiano, que é uma das bases históricas para a construção do método científico. Olho na tela. O método cartesiano ele está estruturado na realização de 4 tarefas básicas. Primeiro, não aceitar nada como verdadeiro à primeira vista. Segundo, fazer vários experimentos e dividir o que está sendo estudado em quantas partes for possível. Terceiro, analisar cuidadosamente as conclusões e os resultados e pensar de forma ordenada. E por fim, chegar a apenas uma conclusão através da lógica. Nota-se a preocupação do Descartes em, de fato, estruturar o conhecimento. É muito interessante que toda essa brisa cartesiana tem muito a ver com a suspeita dele lá no começo, né? De que ele vai dizer, e se as pessoas que me ensinaram tudo o que me ensinaram ao longo da vida, se esses conhecimentos que estão sendo disseminados nas universidades, que são postos nos livros, eles não passarem de enganos, porque as pessoas não tiveram o cuidado de verificar os seus alicerces. Mano, toda essa viagem, ela tem a ver com essa suspeita, né, elaborada pelo Descartes. E aí, evidentemente, nós estamos diante, como já foi mencionado, de um pensador que contribuiu demais para o progresso, não só da filosofia, mas para o progresso da ciência. Enfim, chegamos aqui, né, ao final do nosso percurso. Nós levantamos aí alguns tópicos que são considerados fundamentais para, por exemplo, pessoas que estão estudando para um Enem, para um vestibular, você que está na faculdade, que de repente apareceu aí, né, um trabalho, né, uma atividade envolvendo o racionalismo cartesiano. Não podemos esquecer que um pensador racionalista como Descartes, evidentemente, está colocando sempre a razão acima dos sentidos. Então, ele suspeita, duvida dos sentidos, mas ele afirma sempre a credibilidade da razão. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o teu like, né? Deixa o teu comentário, compartilha esse conteúdo com a galera, né, do ensino médio, do cursinho, da turma da faculdade, alguém que você conhece que é apaixonado por filosofia. Aqui no nosso canal, nós estamos sempre promovendo aí esse intercâmbio, né, de ideias. Eu costumo dizer, né, o vídeo acaba, mas a gente tem os comentários, tem a resenha, tem um compartilhamento. Então, vamos engajar cada vez mais nos conteúdos. Você tem aí um catálogo muito legal de vídeos que a gente já produziu sobre outros pensadores, sobre outros temas. E você é sempre muito bem-vindo ou bem-vinda por aqui. Um grande abraço e até a próxima.